Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós temos como convidado, mais uma vez, para nossa alegria, André Luiz Ruiz, e vamos refletir sobre uma tradição cristã que comemoramos todos os anos, mas que acreditamos ainda exista quem não entenda muito bem, não compreenda muito bem o significado dessa comemoração. Nós vamos falar hoje sobre a Páscoa, suas tradições, enfim, o que é a Páscoa, como comemorá-la, o que fazer nesses tempos, né, de Páscoa. Então, nós temos a alegria de estar aqui com o André Luiz Ruiz. André, seja muito bem-vindo, sempre. Você sempre é muito bem-vindo. Eu acho que os outros convidados que aqui vêm, se eles assistem esse programa, eles vão falar, por que para mim ela não fala isso? Que nada. Eu que me sinto sempre honrado para poder estar aqui e compartilhar com você e os seus telespectadores desses temas espíritas que nos enriquecem tanto. E eu acho que isso é o melhor que a gente pode fazer com a nossa mesquinhez, com a nossa mediocridade, tentar falar do bem sem ser bom. Pois é, hoje vamos falar de Páscoa, né, André? Eu acho que a gente fala de Páscoa, fala um pouquinho também de Quaresma, porque é o que antecede a Páscoa. Nós, nós já fizemos um programa esse ano sobre o Carnaval, e a gente falou, você falou um pouquinho sobre esse tempo de Quaresma, né? E eu acho que ainda as pessoas não compreendem muito bem o que é a Páscoa. Eu acho que nós somos levados a esse consumismo. Natal é presente, Páscoa é ovo de chocolate. E a gente não explica para as crianças efetivamente o significado da Páscoa, o que é isso, a importância de Jesus. E a gente está sempre crucificando Jesus todo ano também. Eu acho que isso é interessante de nós comentarmos. Eu acho que é o seguinte, nós na doutrina espírita temos uma visão bem ampla a respeito destas realidades religiosas. Inicialmente, a palavra Páscoa, que chega até nós, né, que vem do hebraico, Pesach, uma coisa assim, era uma comemoração antes até mesmo dos tradicionais momentos de liberdade do povo hebreu, do cativeiro, quando eles comemoravam a chegada da primavera. Então, a passagem do inverno para a primavera, eles, antes até dos tempos mosaicos, eles comemoravam essa passagem como Pesach. Aí surge a tradição religiosa nos contando do cativeiro hebreu, quando, por fim, depois das 10 pragas do Egito, o faraó liberta o povo. E então, cria-se nesse período a mesma circunstância. Vamos simbolicamente comemorar essa passagem. E é interessante, porque essa palavra passagem, ou Pesach, é uma palavra que tem a ver com a última praga do Egito. Na última praga, quando o faraó não queria ceder, Deus falou a Moisés que eles se preparassem, que naquela noite todos os primogênitos do Egito seriam tomados e que só escapariam aqueles que pusessem o sangue de um cordeiro novo, primogênito, nos umbrais da porta. E aí então o anjo da morte passaria e não levaria. Então seria a passagem. Daí veio a noite em que eles comemoram, eles comem para esta celebração, a Páscoa, a passagem do anjo da morte que não levou. Então a vida que venceu as dificuldades desse testemunho e a libertação. Então tudo isso na tradição religiosa transformou-se depois com o advento de Jesus, com o simbolismo do sangue do cordeiro na porta para livrar a pessoa da morte. Toda esse simbolismo foi também incorporado ao Novo Testamento, à tradição católica depois, fazendo com que as pessoas pudessem meditar a respeito de uma transformação para melhor. E nós passamos depois com a morte de Jesus, a sua crucificação, exatamente no período da Páscoa, tendo este símbolo bastante marcante da morte do Cordeiro, para que o seu sangue lavasse as nossas impurezas, nos preparasse para a vida verdadeira. É claro que esse simbolismo é bastante intenso nas tradições cristãs católicas. A doutrina espírita,
ela respeita todas essas ideias, essas coisas que são santas de todas as crenças. Mas é importante que nós nos lembremos que nós cultivamos um outro padrão de entendimento a respeito, não só no simbolismo de um dia ou de uma semana, mas como uma referência ao que nós estamos fazendo na vida. Portanto, para nós, na doutrina espírita, e eu falo para mim pessoalmente, porque não sou autoridade para dizer o que as pessoas devem pensar em nome do espiritismo, eu considero a Páscoa como um Natal. Eu acho que nós deveríamos, na Páscoa, comemorar o Natal. Porque se nós somos responsáveis por devolver as coisas que nós tomamos dos outros, como nós aprendemos nas leis espirituais, a Páscoa é a ocasião adequada para pensarmos, se nós matamos Jesus como seres coletivos, nós precisamos devolver a Ele alguma coisa, que foi a vida que nós tomamos. E esse momento em que essa comemoração da morte do Senhor é tão marcante, nós deveríamos pensar, Jesus precisa ter um corpo de volta. Se nossa culpa precisa ser limpada, o corpo que Jesus precisa ter de volta, e o único que está disponível é o meu, é o nosso. Sim. E então, é o momento de Jesus nascer por nós. Que nossa vida seja a vida que dá a Ele o corpo que um dia foi tomado, neste período mesmo, não é? Então, é uma referência a essa beleza de um renascer, não de uma ressurreição que saiu do túmulo de novo com o corpo de carne, mas de um Senhor que possa surgir como agente, como uma ação positiva, que não tem medo do mal, não tem medo da injustiça, não tem medo do chicote, não tem medo do peso, carrega sua cruz, não reclama, ajuda todo mundo, perdoa as ofensas, pede a Deus por aqueles que estão matando. Então, se eu seguir esses exemplos, eu faço Jesus renascer, é isso? Você dá o seu corpo para Ele. Então Ele nasce, é o Natal. Os cristãos não deveriam comemorar a morte de Jesus. Deveriam estar comemorando, na minha opinião, a oportunidade de Jesus voltar por você. E André, nós vamos para o intervalo, porque depois disso precisa pensar, tá certo? Repensar. Repensar. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.